que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bom, só para refrescar a cabeça, né? Pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou, tal. Ok. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Jesus é o modelo, e nós temos que olhar para o modelo e seguir o modelo. Por quê? O modelo do homem para a salvação é o modelo daquele que segue a Cristo como seu modelo. Ok? Então tá. E aos que predestinou também chamou. Chamou quando, onde, de que maneira? Como é que Deus chamou? A chamada de Deus para o pecador foi quando ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O chamado de Deus vem ali, não sem antes ser profetizado em todos os tempos, prometido em todos os tempos, mas agora ele chamou definitivamente, porque pagou o preço, né? Então está pago, então chamou. E aos que chamou também justificou. Justificou onde? Quando? Na cruz. Na cruz. O sacrifício de Jesus é suficiente para a salvação de todos os homens, mas eficiente na vida daquele que crê. Ok? Então, chamou, enviando o seu Filho, justificou na cruz, e aos que justificou também glorificou. Quando? Como? Onde? De que maneira? Cristo é a primícia dos que dormem, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas Cristo ressuscitou. E nós também seremos ressuscitados com Ele. Amém? Então, tudo está pronto. Ele já chamou, Ele já predestinou. Todo aquele que vem a Cristo, que quer andar conforme o modelo, está pronto. Porque Ele já chamou. E Ele já justificou. E Ele já glorificou. Agora é só seguir o modelo. Aleluia! Glorificou também. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem o seu próprio Filho poupou, não dará juntamente com Ele todas as coisas? Amém? Glória a Deus. Então, o Senhor não predestinou alguns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. Não tem nenhum versículo na Bíblia que fala isso. Mas que Ele predestinou os homens para serem salvos em Cristo Jesus, aí tem. Agora, que Ele predestinou alguns para serem salvos em Cristo Jesus, não tem na Bíblia. Aleluia. Ele nos predestinou em Cristo. Cristo é o modelo e nós vamos seguir o modelo. Aleluia. Mas esse não é o texto de hoje. O texto de hoje é Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8 é um texto histórico para nós. Era um texto escatológico para eles, para quem vivia naquela época. Mas para nós é um texto histórico. Por quê? Porque já se cumpriu. Se já se cumpriu, virou história. Quando tem uma previsão para o futuro, isso é uma profecia, é um texto escatológico. Quando esse futuro já chegou, esse texto que era uma promessa, que era uma profecia, virou história. Amém? Então, Daniel, para nós, quase todo o livro, mas ainda tem coisa que não é história ainda. Daniel ainda tem coisa que vai acontecer, mas o capítulo 8 já se cumpriu.
Agora, sempre que há uma profecia, ela não aponta só para um episódio, ela vai além daquele episódio. E eu quero falar uma coisa com vocês, antes de entrar no assunto, que é muito importante quando você estuda profecia. Quando você estuda profecia, você tem que prestar atenção num detalhe. A profecia nem sempre é cronológica. Nem sempre segue uma data e outra data e outra data e outra data, cronologicamente falando. Às vezes o profeta fala, o profeta Daniel ou qualquer outro profeta fala de um assunto. Vamos lembrar de Joel 2:28, só para entender isso. E acontecerá que naqueles dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos velhos, vossos jovens profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, é isso mesmo? E até sobre servos e servas eu derramarei do meu espírito. O céu se converterá em sangue, a lua em trevas e assim vai. Olha, ele está falando de uma coisa que já aconteceu no Pentecostes, e está falando de outra coisa que vai acontecer ainda no futuro, mas ele falou junto, no mesmo texto. Então, tem uma lacuna aí entre um versículo e o outro versículo. 2:28 e o 2:29, e o 30 fica longe. Tem um período dentro desses dois versículos. Isso é Joel, capítulo 2, versículo 28, que eu acabei de falar. O sol não se converteu em sangue, a lua não se converteu em trevas, nada disso aconteceu. Não houve a fumaça e o fogo, o céu ainda não foi transformado em uma bola de fogo, e assim nada disso aconteceu ainda. Mas vai acontecer. O céu vai se transformar numa bola de fogo. Mas na profecia está junto, deu para entender? Então, quando um versículo, outro versículo, outro versículo, e dentro daquele texto pode ter um período muito longo. Então, quando você vai ler uma profecia, não pense que cada texto vai se cumprir exatamente um após o outro. Porque pode ter um espaço bem grande. Por exemplo, Deus está falando para Abraão: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, esta profecia não tem tempo, ela é atemporal. Ela é atemporal. Mas quando ele diz, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele está falando num tempo que é o tempo da igreja. Quando o Senhor está falando com Eva, e diz, por que você fez isso? Está falando com Adão, porque você atendeu a sua mulher e fez isso. Maldita é a terra por tua causa. Do suor do teu rosto comerá o pão de cada dia. Para a mulher ele disse, aumentarei muito as dores da tua gravidez, mas da semente da mulher nascerá um que haverá de esmagar a cabeça da serpente. Quando nasceu Abel, pensaram que era Abel. Mas não era Abel. Era Jesus e estava muito longe ainda. Percebe que fala aqui de um acontecimento lá longe. Então, neste caso, não há um vazio só, porque o texto não está falando não está dando data. Mas no caso de Daniel, nós vamos ver isso com muita clareza. Amém? No 3º ano do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive uma outra visão. A segunda. Eu tive outra visão. A segunda. A primeira foi no capítulo 7, e a segunda, outra visão agora, né? A segunda visão de Daniel. Ok. Na minha visão, eu me vi na cidadela de Susana, província de Elão. Na visão, eu estava junto do canal Ulai. Bom, então vamos localizar o Daniel aqui. Onde é que ele estava? Fisicamente, ele estava na Babilônia, no Iraque. Ele estava. Lá é o lugar que ele estava. Mas na visão ele estava onde? Ele estava no Irã. Ele está no Iraque, mas está tendo uma visão de que está lá no Irã.
na cidadela de Suzã, perto de um canal. O canal é chamado Canal Ulai, que é um canal do rio Tigre, né? É um canal que sai do rio Tigre. E que naquela época, 3.000 anos antes de Cristo, os povos que habitavam a Suméria, a região da Babilônia, a região do Irã, que na época era chamada Elão, depois passou a chamar Pérsia, Média, Pérsia, Elão, Média, Pérsia, e agora é o Irã, né? Então, na visão ele estava lá no Irã, mas fisicamente ele estava aqui no Iraque, que é a Babilônia. Então, vamos lá. No terceiro ano, vamos traduzir aqui, então, para agora aqui. No terceiro ano do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. Na minha visão, eu me vi na cidadela de Suzã, na província de Irã, né, ele se viu no Irã. Na visão, eu estava junto do canal Ulai. O canal é o canal mesmo. Olhei para cima e diante de mim, junto do canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais do que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Bom, vamos entender isso aqui então. O que é que ele está vendo? Ele está vendo um carneiro, e esse carneiro ele é muito forte. O carneiro é um animal muito forte. Se você nunca viu um carneiro brigar, entra na internet. Coloca lá o carneiro brigando, você vai ver. Tem um boi de 250 quilos, um boi de 250 quilos, de 300 quilos, e um carneiro de 40 quilos. Brigando. Quem será que vai apanhar? O boi, com certeza. Porque ele vem de ré, ele vem de ré, ele vem de ré. E quando ele dispara e bate a cabeça, já era. A cabeça dele é muito dura. Então, quando eu era criança, eu estava eu fui pescar com meu pai, numa lagoa onde tinha muita traíra. Mas só que nós chegamos, já estava de tardezinha, e tinha um boi, um touro, né? E ele estava no pasto assim, e de repente ele e um carneiro se estranharam. O carneiro cabia dentro da barriga dele. O carneiro era desse tamanho, o boizão, só o cupim dele dava quase a metade do carneiro. E eu olhei para aquilo e falei, coitado, né? Nunca vou esquecer disso. E aí um insultou o outro, e o carneiro começou a andar de ré. E foi longe. Depois ele disparou. A hora que ele bateu, o boi balançou a cabeça e ele correu atrás. Então eu vi isso fisicamente, né? E depois aí na internet está cheio disso. Porque é uma situação muito interessante. Bom, então Daniel estava tendo a visão de um animal muito forte, que é o carneiro, né? Ele não é um animal agressivo, mas ele é muito forte. Olhei para cima de mim, junto ao canal, e estava um carneiro, seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Então vamos lá, o que é isso? Lembra que ele estava, na visão, ele estava na cidadela de Suzã, na província de Elão, que é o Irã? Ok, depois da morte, depois não depois da morte, depois do começo do reinado de Nabucodonosor, começa a surgir uma outra potência lá no Irã. Esta potência ainda é pequena, chama-se Média Pérsia. E vai se tornar um reino. Um chifre é a Média, outro chifre é a Pérsia. Mas se você olhar, ele vai dizer, o segundo chifre, que era o mais comprido, nasceu depois. Então, os Daríos são o primeiro chifre, que é os imperadores da Média Pérsia, que são os Daríos. Depois surge um outro, que é muito mais comprido, que é Ciro, rei da Pérsia. Esse homem aqui ia fazer realmente da Média Pérsia uma grande potência.
E aí a Média desapareceu e ficou só chamado Pérsia, porque o maior sempre engole o menor, né? Então era Média-Pérsia, era Média e Pérsia, depois virou uma coisa só, Média-Pérsia. Eram dois países pequenos, dominados pela Babilônia, pagavam tributos à Babilônia. Esses dois países juntos, esses dois países se juntaram para fazer frente contra a Babilônia, e então derrubaram a Babilônia na famosa noite de Belsazar. Lembra da noite de Belsazar? Ele está tendo a visão aqui no capítulo, no 3º ano do reinado de Belsazar. Belsazar não era filho de Nabucodonosor. Ele era neto de Nabucodonosor. É chamado filho, mas ele é neto. Porque o filho de Davi não significa que é gerado por Davi, mas é da descendência. E esse Belsazar é neto de Nabucodonosor, na verdade. Historicamente, ele é neto. E ele governava junto com o pai dele, que, se não me engano, o nome do pai dele era Nabonido. E o pai dele era um grande guerreiro, então saía para as guerras e deixava o filho no poder. Ele governou 7 anos junto com o pai. E no 3º ano dele é que Daniel teve essa visão. E nessa visão ele teve, então, ele viu que havia uma província, que era a província de Elão, que ia se tornar poderosa, ia se levantar como um carneiro de 2 chifres, ou seja, um governo uma potência com 2 governos, a Média e a Pérsia, mas o segundo chifre, que sairia depois do primeiro, que era, em princípio, mais jovem do que o primeiro, mais fraco do que o primeiro, praticamente inexistente quando o primeiro, que é a Média, já existia, mas o segundo seria mais forte. Esse segundo é Ciro, rei da Pérsia, que transformou os 2 países num país só. Então vamos lá, vamos seguir um pouquinho mais. Olhei para cima, tal, um cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte, para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe, e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem lhe desejava, e foi ficando cada vez maior. Exatamente como aconteceu com o Império Persa, foi se tornando cada vez maior. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode, com um chifre enorme entre os 2 olhos, veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra. Sem encostar no chão, ele veio na direção do carneiro de 2 chifres, que eu tinha visto ao lado do canal, avançou contra ele com grande fúria. E eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. E o carneiro não teve força para resistir a ele. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode se tornou muito grande, mas no auge da sua força e o seu grande chifre foi quebrado, e no seu lugar cresceram 4 outros chifres enormes na direção dos 4 ventos da terra. Então vamos lá. Vamos historicamente mostrar o que aconteceu. Então, nós temos, Daniel está vivendo no tempo do reinado de Nabucodonosor, na descendência dele é Belsazar, que é o neto de Nabucodonosor, e no 3º ano do reinado de Belsazar, Daniel tem uma visão. Nessa visão vem um carneiro de 2 chifres, que é a Média Pérsia. O segundo chifre, que vai nascer depois do primeiro, é mais comprido do que ele, isto é Ciro. O poder da Pérsia superou o poder da Média. Você viu a outra visão de Daniel, que ele viu um urso que vinha da terra e tinha um lado, ele levantou um lado mais do que o outro? É de novo a visão da Pérsia e da Média. O lado mais baixo é a Média, o lado mais alto é a Pérsia, na outra visão do urso, na visão de Daniel. Neste caso aqui é um carneiro de 2 chifres. A visão se repete várias vezes. E esse carneiro de 2 chifres, então, é a Média e a Pérsia. Depois se torna esse grande poder com 2 chifres, se torna um poder só, porque o segundo chifre cresce mais do que o primeiro. A Média se torna apenas um coadjuvante da Pérsia, que é o grande império persa
dos Darios, do qual Ciro é o maior de todos. Ok? Deu para entender? Muito bem. No tempo desse governo, no tempo desse reinado, que foi a partir do século V a.C., 500 e... ajuda eu a fazer a conta aí. 587 menos 70. Quanto que dá? 587 menos 70. 517. É isso mesmo? 587 menos 70. 517. Então, em 517 a.C., o templo de Jerusalém deveria estar reconstruído. Ok. Em 535, 17, 27, 37, nós temos, então, o começo do retorno dos filhos de Israel para a terra prometida por ordem, por autorização, por determinação do rei Ciro, que é o chifre maior do império que chega, do império Medo-Persa, que chega, não é? Ok, então, nós temos aí o século V, que é o reinado de Nabucodonosor, o século IV, antes de Cristo, que é o reinado persa, até a metade, e aí surge o terceiro animal. Esse animal tem só um chifre no meio, e é muito grande. É um bode. O bode é bem mais fraco do que o carneiro. O carneiro é muito mais forte que o bode. Muito mais poderoso. O Império Persa era muito grande. Esse império que vai nascer agora é um império fraquinho, de um país chamado Macedônia. Pequenininho, a oeste, como diz o texto. Vinha do oeste esse bode. Esse bode de um grande chifre só no meio da testa é Alexandre o Grande, filho de Filipe da Macedônia. Filipe da Macedônia era um pequeno... A Macedônia era um pequeno país dominado pela Grécia, que se libertou da Grécia nas guerras da Grécia contra a Esparta. A Grécia se tornou enfraquecida e a Macedônia se livrou da Grécia, e Filipe da Macedônia começou as conquistas. No ano 336 a.C., ele conquistou uma cidade muito boa da Grécia e colocou o nome nela de Tessalônica, em homenagem à filha dele, Salônica, em homenagem ao dia da vitória sobre os tessálios. Isto é Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre. Quando Alexandre tinha 15 anos, Filipe da Macedônia chamou nada menos do que o grande filósofo Aristóteles, o pai da lógica formal. Nós temos ali um filósofo. Se eu falar bobagem, ele me repreende, porque o Sabino é filósofo, né? Aristóteles se tornou, então, o professor de Alexandre. Ensinou toda a arte da guerra. Alexandre não era grande por acaso. Ele teve um grande professor. E o grande professor é aquele que consegue fazer do seu aluno melhor do que ele. E a Grécia, com a astúcia de Aristóteles, venceu e resistiu a Esparta, o poder dos espartanos, por muitos anos. E no dia que a Atenas caiu, o general espartano colocou o pé no pescoço de Aristóteles e disse: olha, agora você vai morrer. Você vai morrer porque você está derrotado. Ele disse: não, se você me matar, o derrotado é você, e não eu. Porque eu saio daqui para um espaço livre. E você matou alguém que te resistiu por tanto tempo. E nunca você vai conhecer como eu te resisti por tanto tempo. Ele tirou o pé e disse: não vai morrer mais. Debaixo do pé do cara, ele ainda tinha argumento para se livrar da morte, né? Bom, e aí ele esperava que Aristóteles ia ensinar toda a arte da guerra para ele, mas ele não teve esse prazer, não, né? Porque Aristóteles se safou dele. Muito bem, mas esse foi o homem que foi o professor de Alexandre. Alexandre, com 17 anos,
chamou o pai e disse: o senhor não vai deixar nada para eu conquistar? Vai conquistar tudo. Então, Filipe da Macedônia elevou o filho à categoria de general aos 18 anos de idade. E logo Filipe morreu numa batalha e o Alexandre assumiu o poder. E a conquista continuou. E durante 10 anos ele conquistou praticamente todo o mundo conhecido. Este é o bode que o Daniel está vendo aqui, ó. Vamos lá de novo. Vamos achar esse bode aqui agora? Enquanto eu considerava, de repente, um bode, versículo 5. Um bode com um chifre enorme entre os olhos. Veio um chifre enorme entre os olhos. O que é que esse bode tem, irmãos? Uma potência tremenda e olhos para ver, né? Grande inteligência e grande poder. Veio do oeste percorrendo, veio do oeste. Ele está onde? Ele está no Irã. A Grécia está onde? Está no oeste. Então, do oeste para o leste é quem vem da Grécia para o Irã. Percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Por quê? A velocidade de Alexandre, das conquistas de Alexandre. Daniel estava vendo a velocidade das conquistas. Ele veio na direção do carneiro, ele veio na direção do Império Persa, do carneiro de 2 chifres, que eu tinha visto do lado do canal, e avançou contra ele com grande fúria. Eu vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres, a Média e a Pérsia. O carneiro não teve força para resistir a ele, o bode o derrubou no chão, o pisoteou. Alexandre humilhou os persas em 1, 2, 3, 4 grandes batalhas. Alexandre literalmente destruiu o Império Persa. E o carneiro não teve força para resistir a ele, e o bode o derrubou no chão, e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode se tornou muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado. Em julho de 332, Alexandre está na Babilônia. E ele diz: eu agora sou o imperador da terra, o Deus do mundo. Ninguém mais é tão poderoso como eu. Naquela mesma noite, ele morreu. Passou mal, com um problema, uma crise de órgãos internos. Alguns dizem que é do fígado, outros dizem que é do rim. Mas o que mesmo provavelmente foi uma noite de grande bebedeira. Ele teve um coma alcoólico e morreu com uma crise de fígado muito aguda. Naquela época não tinha tratamento mais, não tinha esses, como é que chama aquele? Engove? Engove? É o Engove que faz a propaganda? O Engove antes, o outro Engove depois, não é assim? Não tinha Engove. O Alexandre morreu numa crise dessa. Hã? Pois é, tinha boldo, mas eu não sei se eles já não sabiam. Pois bem, o bode então tornou-se muito grande e muito forte, mas no auge da sua força foi quebrado o chifre, e no seu lugar cresceram 4 chifres. Então, Alexandre o Grande, no ano 332 depois de Cristo, então cai. Cai. Morto na Babilônia. Na noite que ele se declarou o rei do mundo, ninguém é mais poderoso do que eu. Morreu na mesma noite. 4 dos seus generais tomam o seu poder: Lisímaco, Ptolomeu, Cassandro e Seleuco. Esses 4 generais tomam o lugar do Alexandre. O Lisímaco fica com a região norte, a Capadócia, a Trácia e a Ásia Menor, que é a Turquia hoje. O Ptolomeu fica com o sul do Império de Alexandre. Fica com o Egito, com Chipre e com a terra de Canaã, a terra de Israel, que na época era só chamada terra de Canaã. Ok? Cassandro fica com a Macedônia, com a Tessália e com a Grécia. Isto é, o império da origem de Alexandre o Grande. E por fim, Seleuco forma a dinastia dos Seleucidas. Na Síria
Ficou com a Síria, com a Pérsia, que é o Irã, e com a Babilônia, que é o Iraque. Ficou com a Síria, com a Pérsia, que é o Irã, e com a Babilônia, que é o Iraque hoje. Ficou com um grande império, dentro do qual estavam os dois mais importantes rios do Oriente Médio, que é os dois rios, o Tigre e o Eufrates, com o seu norte meio pobre, mas o seu sul muito forte, com muitos canais para irrigação e para a produção de alimentos. Então, essa é a divisão do Império de Alexandre o Grande. Esses 4 impérios, o Império de Lisímaco, Ptolomeu, Cassandro e Seleuco, pai dos Seleucidas, foi o que restou do Império de Alexandre. Vamos ver o resto, então? O carneiro não teve força para resistir, o bode se tornou muito grande, mas no auge da sua força, seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes na direção dos 4 ventos da terra. De um deles saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção do sul. Então ele vem do oeste para o sul. Quem é esse cara? Um dos Seleucidas. Chama-se Antíoco Epifânio. Os Antíocos são vários, mas Antíoco Epifânio é um. E esse homem é exatamente do qual o texto vai falar agora. De um deles saiu um pequeno chifre e logo cresceu em poder em direção ao sul, do leste para a Terra Magnífica. Que é Terra Magnífica? A Terra Magnífica é a terra da promessa, é a terra de Canaã, é a terra que Deus escolheu para pôr ali o seu nome. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra parte do exército das estrelas e as pisoteou. O que quer dizer esse versículo? Quer dizer que ele fez guerra no mundo espiritual também. Não só guerra de espada entre os homens. Ele tinha um poder que não era humano, um poder espiritual. A personificação do próprio Satanás. Então, esse homem não guerreava com poder de homem apenas, mas também com poderes espirituais. Por isso que diz, subiu até o céu, até alcançar o exército do céu, e atirou na terra parte do exército das estrelas, e as pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército. Suprimiu o sacrifício diário, sacrifício do templo de Jerusalém, que agora já estava reconstruído. Lembra que em 517 o templo estava reconstruído, né? Então vamos lá, deixa eu talvez corrigir uma data aqui. 332, o Alexandre se torna o imperador, no lugar do pai dele, 10 anos de poder, 322 ele morreu. Eu falei 332, está errado, 322 foi o ano da morte dele. Corrija aí se você anotou, porque senão você vai ver a data, depois vai ver que está errado. Tá, 322 ele morre, 317 o templo está construído, e mais tarde um pouquinho, que agora sumiu da minha cabeça a data, como eu não anotei, não vou lembrar. Então, este Antíoco Epifânio se torna o rei Seleucida, da Síria e da Babilônia, que vai entrar em Israel e vai profanar o santuário. Esse homem mandou sacrificar um porco em cima do altar do templo de Jerusalém. Quando ele manda fazer isso, vai levantar então agora os macabeus e vai fazer guerra com ele e vai tomar o poder na Palestina, e vai haver um reino judaico que vai durar 100 anos, o reino dos macabeus. Depois, no final dos reinos do Macabeus, isso aqui eu tenho que contar porque é parte histórica só, o reino dos macabeus depois não aparece aqui na profecia, vai cair quando os Hasmoneus, os sucessores deles, se dividem, e um homem sai do meio deles e vai a Roma e entrega toda a liderança
dos revoltosos, que estão divididos e guerreando entre si. Roma vem com Pompeu, no ano 163 a.C., toma o poder em Jerusalém, e essa grande traição ficou gravada na história. Os anos se passam, levanta-se um segundo grande traidor, no ano 45 a.C., chama-se, alguém lembra? O segundo grande traidor dos Macabeus, Herodes o Grande. No ano 45, então, ele vai para Roma e ele entrega, diz, olha, está todo mundo muito fraco e vocês precisam retomar o poder, porque eles estão fazendo confusão para, de novo, reconquistar. Eles tinham perdido em 163, queriam conquistar de novo agora. O imperador de Roma manda um grande general lá para pôr ordem na casa e declara Herodes rei da Judéia. Quando ele declara Herodes rei da Judéia, o povo de Israel fica muito revoltado. E do ano 37 a.C. até o ano 4 a.C., que foi o ano que ele morreu, ele trabalha muito tentando conquistar o povo judeu, mas não consegue. Nesse muito trabalho, ele faz uma esplanada, que é a esplanada que está lá no Templo de Jerusalém hoje. Constrói aquela esplanada, não tinha trator, gente. Faz com carro assim, com essa carriola, carregando terra, com carrocinha de burro, faz uma esplanada enorme. E em cima dela planta o terceiro templo, que na Bíblia é chamado ainda de segundo templo. O templo de Herodes, no qual Jesus entrou e derrubou a mesa dos cambistas. Lembra disso? Aí eu já estou bem aqui adiante, né? Então vamos voltar lá no Daniel. A gente vai viajando, né, na história e vai embora. Bom, então no seu lugar cresceram 4 chifres, e deles saiu um pequeno, que logo cresceu em poder na direção do sul, para a terra magnífica, que é a terra de Jerusalém, de Israel. Então lá ele atirou parte do exército e das estrelas e a pisoteou, tanto que cresceu, que chegou a desafiar o príncipe do exército. O príncipe suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe, e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Então ouvi 2 anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Bom, aqui eu tenho que pegar essa rebelião devastadora prevalecerá. Porque este Antíoco Epifânio é uma figura de um rei que virá ainda. Lembra do buraco que eu falei na profecia? Que está falando de uma coisa, de repente fala de outra que vai acontecer ainda. Olha, então presta atenção. Olha, aqui está. Os 2 anjos estavam conversando, e o Daniel começou a escutar a conversa dos 2. E um perguntou para o outro: quanto tempo durará os acontecimentos e anunciados por essa visão? E até quando será suprimido o sacrifício diário? A rebelião devastadora prevalecerá? Aí Jesus diz assim: quando vocês ouvirem falar da abominação devastadora, do qual falou o profeta Daniel, levanta a vossa cabeça, porque está próximo a vossa redenção. O que é que Jesus está falando? Jesus está falando que quando as coisas começarem a acontecer, do mesmo jeito que aconteceu no tempo de Antíoco Epifânio, começarem a profanar tudo, está próximo à volta de Jesus. Vamos abrir um parêntese? O que é que vocês acham dessa profanação que está acontecendo agora? Estão ordenando sacerdote, pastor, gay, está uma zorra. O Evangelho, estão inventando traduções de Bíblia, que é um absurdo. Estão pegando Bíblia e tirando textos para agradar A ou agradar B. Agora tem a Bíblia gay, vocês sabem disso? O que vocês acham que é isso? É uma guerra no mundo espiritual e uma profanação do sagrado.
Então, igreja de Jesus, está na hora de levantar a cabeça. Porque não vai melhorar, só vai piorar. Mas quando essas coisas estivessem acontecendo, a abominação desoladora, em alguma tradução, da qual falou o profeta Daniel, levante a vossa cabeça, porque o fim está próximo. Se não te arrepiou, eu estou arrepiado até a língua aqui. Nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus está voltando. Maranata. 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 Aleluia. E o Espírito e a noiva diz: vem. E quem quiser, venha e receba de graça da água da vida. Nós estamos citando Apocalipse 22. Percebe? De Antíoco Epifânio vai para Jesus, por quê? Porque o Antíoco Epifânio é um protótipo, um modelo do anticristo, que vem para profanar o santuário, para profanar o sagrado, para derrubar aquilo que é justiça, para esculhambar o evangelho, para bagunçar. Quando eu fui ser pastor em 1977, eu recebi a visita do chefe da casa maçônica, lá da cidade onde eu era pastor, porque ele queria que eu entrasse para a maçonaria. Eu falei: nós, pastores da Presbiteriana Renovada, não aceitamos maçonaria. A nossa igreja tem no nosso estatuto tem lá um artigo que diz que nós não fazemos parte de entidades ou de associações secretas. Ele disse: que pena, porque os pastores presbiterianos tradicionais são maçons, e não é segredo para ninguém, né? Mas nós não somos, nós não aceitamos. E ele disse: que pena, porque nós temos muitos pastores presbiterianos que são maçons, e tal, e tal, e tal. Agora, por que ele veio me chamar? Porque naquela época, irmãos, pastor era um cara de respeito. Pastor era um cara respeitado. Qualquer cidade que chegava tinha crédito. Eu cheguei na cidade num dia, uma semana depois, eu podia andar, cidade pequena, né? Porque aí todo mundo já me conhecia. Eu podia comprar em qualquer lugar, para pagar depois. Eu tinha crédito na cidade inteira. Por quê? Porque eu era pastor presbiteriano. 10 anos atrás, eu fui aqui no 21, o irmão Oswaldo, que agora está em Sorocaba, comprar um carro para minha esposa. Eu tinha metade do dinheiro e queria financiar o resto. E ele disse para mim: pastor, você vai financiar em nome de quem? No seu nome ou no nome da sua esposa? Eu falei: no meu nome, porque eu estou dando o carro de presente para ela. Ele disse: pastor, eu sinto muito, mas o banco não aprova o seu nome. Eu falei: por quê? Ele falou que o pastor não tem crédito. Então a professora, que ganhava um salário tão pequeno, tinha muito mais crédito do que o pastor, que hipoteticamente poderia ganhar um salário bem maior, porque o pastor é um cara sem caráter. Por que isso, irmãos? Porque os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Quando eu fui ser pastor há 40 anos atrás, ser pastor era uma bênção. A gente era perseguido, a gente sofria perseguição de todo tipo. Em algumas cidades ainda, os crentes não podiam ser sepultados no cemitério, tinham que ser sepultados lá de fora, porque era considerado profano pela Igreja Católica, naquela época. Eu vivi essa experiência no começo do meu ministério. E, então, mas hoje está tudo uma beleza, que maravilha. Ser crente é moda, mas ser crente hoje não é ser crente que era 40 anos atrás. Porque agora qualquer cachorro é pastor, virou uma porcaria. É verdade ou eu estou falando bobagem aqui? Então, irmão, você e eu que nascemos de novo, vamos ser o sal da terra e a luz do mundo, porque Jesus está voltando. Vamos ser fiel no pouco, porque Ele vai nos colocar no muito. Amém? Então, presta atenção nisso que eu estou falando aqui. Presta atenção. Até quando será suprimido o sacrifício diário? A rebelião devastadora prevalecerá. Por que o sacrifício diário? Porque naquela época era o que tinha de mais sagrado.
Jesus não tinha vindo ainda. O sacrifício era um tipo de Cristo. O sacerdote fazia o sacrifício todos os dias. Era uma luz que apontava para Jesus. Jesus veio, João Batista olhou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi o Cordeiro que morreu. E aí cessou o sacrifício, o véu do santuário rasgou de alto a baixo, dando espaço para a gente entrar direto na presença de Deus. Amém? Então cessou o sacrifício era o que tinha de mais sagrado. O que é que tem de mais sagrado agora? O nome glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que fizeram na parada gay do ano passado? Fizeram uma abominação contra o nome do Senhor Jesus. Pegaram a cruz e fizeram uma prática de sexo anal com a cruz. Vocês sabiam disso? Vocês viram isso, né? Os jornais publicaram isso. Quem viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viram isso. Saiu nos jornais, a televisão não jogou muito claro na frente, porque é uma coisa tão nojenta. Mas pegaram a cruz e com ela fizeram uma encenação de sexo anal. Pegaram uma imagem do Jesus Cristo da Igreja Católica e vestiram ele de gay. Então estão profanando aquilo que os homens hoje julgam sagrado. E agora estão profanando a Escritura. Com invenção de Bíblia tal. Tem tanta Bíblia. E a gente olha de uma para outra e tem diferença. Vai virar uma bagunça, irmãos. Vai virar uma confusão esse negócio. Porque vender Bíblia dá dinheiro. Então, cuidado com as Bíblias que você compra, pelo amor de Deus. Vão matar esses vagabundos de fome. Vamos comprar as Bíblias antigas, Bíblia revista e atualizada, revista e corrigida, e o resto joga no lixo. Das ruins é a melhor. E é a que eu estou usando aqui hoje, ó. NVI. Das ruins é a melhor. E eu te mostro porque das ruins é a melhor. Ok. Então vamos terminar aqui, porque o tempo está acabando. Isso aqui não é coisa de falar em meia hora, isso é coisa de falar no dia inteiro. Não é? Então vamos lá. Até quando tal? Até versículo 13, né? Agora muda de página. Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? E ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. 2.300 tardes e manhãs. Faz a conta para mim. Quantos anos dão? 2.300 dias. Pega 2.300, divide por 365. E vê quanto que dá. Hã? Como? Eu acho que eu mandei fazer a conta errada. Espera aí. Hã? Eu acho que eu mandei fazer errado. Como é que está aqui? Disse tudo isso levará 2.300 tardes e manhã. Então é 2.300 dividido por 365. Deu isso mesmo. Bom, 6 anos e 4 meses. Aí tem o bissexto? Não tem o bissexto aí na conta que eu fiz, mas tem o bissexto nesse período. Então vai fechar os meses e vai dar exatamente 7 anos. Por que será? Os 7 anos da grande tribulação. Quer mais ou tá bom? Hein? Então, que loucura, mas que exatidão.
Isso é porque o Daniel é bisbilhoteiro e está escutando a conversa dos dois anjos. Os dois anjos estão conversando. Aqui é um anjo, aqui eu acho que esse é mais anjo do que esse. Mas tudo bem, aqui tem dois anjos, esse aqui é mais anjo, esse é um anjo já meio deformado, mas daqui é um anjo meio, né, já casca dura. Mas aí o Daniel chega e fica bisbilhotando. O que aqueles anjos estão conversando ali? Dois anjos conversando. E um anjo está perguntando, escuta, quanto tempo vai demorar essa bagunça aqui? E o caos vai demorar quanto tempo? E ele diz, 2.300 tardes e manhã. Dividido vai dar 7 anos. Quanto tempo vai durar o caos? 7 anos. Jesus vai voltar. Vai buscar a sua noiva. O arrebatamento vai acontecer. 7 anos vão passar. E ele vai estabelecer o milênio. E esses 7 anos vai ser 7 anos de caos, que é o livro do Apocalipse, a partir do capítulo 7. Ok? Tá, então vamos terminar, porque o tempo acabou, né? Eu quando começo a falar dessas coisas, eu vou me empolgando, sabe? Porque a Bíblia é tão linda, e tão exata, e tão perfeita, e tão maravilhosa. Irmãos, eu não sou crente porque por emoção, não. Eu sou crente porque eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus mesmo. E eu creio de capa a capa, e se apertar um pouquinho, eu creio na capa também. Ele disse, isso tudo durará 2.300 tardes e manhãs, e então o santuário será reconsagrado. O grande templo que vai, através do qual, ou no qual, ou a partir do qual, Jesus vai governar durante o milênio. Bom, vamos lá. Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia homem. E eu ouvi a voz de um homem que vinha do Ulai, ou seja, do canal onde ele estava. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Deu uma ordem para o Gabriel. E o Gabriel obedeceu. Quem será que deu essa ordem? Hein? O Cristo pré-encarnado, antes da encarnação. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. João está falando sobre isso no Evangelho de João, capítulo 1. Quando ele se aproximou de mim, eu fiquei aterrorizado. E caí, prostrado. Ele me disse, filho do homem, saiba que a visão se refere aos tempos do fim. O Daniel caiu prostrado só de ver um anjo. Nem era Jesus, era o anjo. Quando se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. E ele me disse, filho do homem, saiba que a visão se refere aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs de pé. E disse, aleluia, né? Não é lindo? E disse, eu vou contar o que acontecerá depois desse tempo da ira. Eu vou te contar o que acontecerá depois, no tempo da ira. Pois a visão se refere ao tempo do... A visão se refere ao tempo do... Vocês estão fracos. A visão se refere ao tempo do... Do fim. Está escrito aí, ó. Está aí, na sua Bíblia. No duro. O carneiro de 2 chifres que você viu, os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, Alexandre o Grande. E o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei, primeiro rei que depois se dividiu em 4, né? Lisímaco, Ptolomeu, Cassandro e Seleuco, que substituíram o Alexandre. Então, os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre, que foi quebrado, são 4 reis. Lisímaco, Ptolomeu, Cassandro e
Seleuco. Não aparece aqui porque não tem o nome deles ainda. Isso é profecia, vai acontecer no futuro. Para nós é história, para eles era profecia. Seus reinos surgirão da nação daquele rei, Alexandre, mas não terão o mesmo poder. Dividido em 4, o poder dividiu também, não é? No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Bom, agora aqui ele já está falando do anticristo. Está falando do Antíoco Epifânio, mas também está falando do anticristo. Por quê? Porque no final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios, reinado deles quem? Dos homens. Não só dos 4 reis, não só do bode peludo, não só do carneiro de 2 chifres, mas do reinado dos homens. Vai chegar um tempo em que Deus vai tomar esse mundo da mão dos homens e vai passar para a mão de Deus. Lembra, não sei se vocês já viram isso, a pedra cortada da montanha sem auxílio da mão de homens? Hã? Não viram isso ainda? Já viram ou não já viram? Mas vocês viram aqui nesse estudo ou viram aí na sua Bíblia só? Então vai ver aqui também, tá? O pastor ainda vai falar sobre isso. Pastor Júnior, ele que está falando toda quarta? Pois bem, então tá. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei duro, de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder, tá vendo? Tem um poder espiritual sobre ele. Provocará devastação terríveis e será bem sucedido em tudo que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Vai perseguir o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois refere-se a um futuro distante. Tempo do fim. Eu, Daniel, fiquei exausto, eu também. E doente. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois, levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão. Estava além da compreensão humana. Deu para entender? Não é lindo, irmãos? Aleluia! Glória a Deus. Tem um hino que fala assim, ó. Breve Jesus no céu há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver. Naquele dia, então, irei eu receber de Cristo galardão. Ó, que prazer! Breve verei meu bom Jesus, e viverei na sua luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Vamos cantar? Breve no céu Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver. Naquele dia, então, irei eu receber de Cristo galardão. Ó, que prazer! Breve verei meu bom Jesus, e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei
toda dor, por Deus livre serei. Aleluia. Cantamos só a primeira estrofe, né? Vamos ficar em pé e vamos cantar de novo? Você pegou já? É fácil demais. Que tom que eu peguei? Lá? Breve no céu, Jesus há de aparecer. Solta a voz, gente. Vamos começar de novo. Mas tem que soltar a voz. Quem sabe, solta a voz. Quem não sabe, vai na rabeira. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia. Vai, Davi, vai. Tenho de receber de Cristo galardão. Ó, que prazer, breve verei meu bom Jesus, e viverei em plena luz, no lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Já virou até coral, você viu? Breve no céu Jesus há de aparecer em gloriosa. Todos vão me ver naquele dia, então irei eu receber de Cristo galardão. Oh, que prazer, breve verei meu bom Jesus, eu viverei em plena luz, no lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Aleluia, glória a Jesus. Que coisa boa. Então, meus irmãos, nós temos que ter esta esperança. Você não é crente para ganhar um apartamento, nem um carro zero. Você é crente para subir no arrebatamento. Carro zero, se você receber, tá bom. Se não receber, não vai fazer muita falta. Mas se você não subir no arrebatamento, você está lascado. Se você não tiver um carro zero, anda de fusquinha. Se não tiver fusquinha, anda de bicicleta. Se não tiver bicicleta, anda a pé. Mas não perca o arrebatamento, porque Jesus vai voltar. Então, esse evangelho que prega, dá sua bicicleta para ganhar uma moto, dá sua moto para ganhar um carro, dá o seu carro para ganhar um automóvel, isso não é o evangelho de Jesus, não. O evangelho de Jesus é dar o seu coração para ganhar o reino. Esse é o evangelho de Jesus. Né, Zezinho? Aquele que a gente prega desde aqueles bons tempos da Coab, né? Aleluia. Zezinho, eu conheci ele, que ele é mais velho que o pé de serra. Conheci ele desde 1900 de borrachinha, né? Sempre essa bênção. Zezinho é uma bênção, graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, agora nós vamos orar e terminar, que já é 9h26. Amém? Abre o teu coração, fala com Jesus assim: Senhor Jesus, eu quero chegar naquele grande dia. Eu quero chegar naquele grande dia, em pé, na tua presença. Se eu já estiver na sepultura, se eu já tiver passado para a eternidade, Senhor, aleluia, eu vou levantar dentre os mortos, eu vou ressuscitar, e eu vou encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Então, Senhor, há esperança para mim, esperança para aqueles que estiverem mortos, e esperança para aqueles que estiverem vivos. Porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os vivos, os que ficarem, serão transformados no abrir e fechar de olhos, para encontrar com o Senhor nos ares. Esta, irmãos amados, não é a volta de Jesus. Esse é o arrebatamento. A volta de Jesus é 7 anos depois desse caos que o Daniel falou ali. Aí ele volta em poder e grande glória, e milhões de santos com ele, para restaurar
toda a terra, para restaurar. E então vai haver novo céu e nova terra, onde habita a justiça. O carro novo que a igreja falou com você para receber aí de presente, vai queimar. O apartamento vai ficar para testemunho de Jeová. Porque eles não vão subir no arrebatamento, eles não creem nisso. Minha casa eu dou de papel passado para testemunho de Jeová. Pode ficar. Ore comigo assim: Senhor Jesus, eu quero subir. Eu quero chegar na glória naquele dia. Fortalece a minha fé, Senhor. Firma os meus passos. Firma, Senhor, os meus passos. Fortalece o meu coração, para que eu possa estar em pé naquele dia, na presença do Cordeiro. Amém. Amém? Agora levante sua mão que nós vamos terminar. Levante sua mão assim para o céu comigo. Aleluia. Senhor nosso Deus, abençoa o teu povo, a tua igreja. Enche o coração deles de alegria, de graça, de comunhão, de paz, de salvação, de libertação, de santidade, de força, de poder, de unção, para vencer o maligno, para pisar o poder de Satanás, para brilhar como luzeiros no mundo. Em nome de Jesus, fortalece o teu povo, a tua igreja, que te suplica: vem, vem, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Amém. Dá um abraço ao seu irmão. Está encerrado. Em nome de Jesus.